Hey, 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 galera topzera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do 11Cast. Nossos convidados especiais aqui, Andressa e Fabrício, casal Vete, vocês já conhecem, né? Espero que conheçam, não. Super prazer aí, pessoal. Com certeza, a galera já conhece. E nosso podcast aqui descontraído, animado, a gente vai falar de muita coisa hoje. Vamos falar de negócio, vamos falar de domicílio, vamos falar de veterinária, vamos falar de vida. Vida pessoal, vamos tricotar aqui. Nosso podcast é bem eclético, bem tranquilo e é bem livre. Pode ser que a nossa conversa comece de um jeito e termine de outro totalmente diferente. É um papo, é pra gente, né? Pô, tanto tempo a gente já passou falando de coisas, né? Vamos falar hoje de marketing pessoal. A gente ficava naquela parada. Vamos falar hoje de domicílio. A gente ficava, já tem muito conteúdo aí. Agora vamos é um mesclado, né? Um pouco. Vamos jogar a conversa fora aí, galera. Bom, a maioria já conhece vocês. Como a gente não tem nada formal aqui, eu vou deixar que eles se apresentem. Vou contar um pouco aí, rapidamente, como a gente se conheceu, né? Através do Instagram. A gente começou a produzir conteúdo lá atrás. E a gente entrou no grupo lá do Mundo Paralelo, que o Ronaldo me colocou. Verdade, e vocês estavam. Nossa! E a gente se identificou muito por conta, acho que, dos valores, por conta do trabalho que a gente vem fazendo. Coisas que a gente tem em comum, que a gente gosta, Muay Thai, né? Total. Inclusive, eu tô mancando aqui por causa do Muay Thai. Ainda bom de fazer sparring juntos, hein, Gustavo? E aí a gente se conheceu na Pet South America de verdade, pessoalmente, né? Na Pet South America de 2019. E a gente ficou conversando até umas 3 da manhã, lembra? Cara, não tinha nem Uber. A galera mandando a gente ir embora da pizzaria e tal. Real. Pois é. E a gente ficou conversando, poxa, muita coisa, né, que a gente gosta do mesmo papo, mesma conversa e tal. Então se identifica. E aí pode ser que esse podcast aqui dure 3 horas e você tem que ficar aí até o final, porque vai valer a pena, viu? Com certeza. Michelito tá aí, ó. Bora. Bom, quero que vocês se apresentem aí pra galera. Pode ser que não tenham só veterinários aqui escutando hoje. E a nossa ideia é justamente um papo bem aberto e bem legal, que possa inspirar as pessoas, que possa ajudar as pessoas aí. E se apresentem um pouco aí pra galera. Primeiro, muito obrigado, Gustavo, pelo convite, né? A gente conversou, tá com uns 2 dias atrás, Fabrício, eu tô indo pra São Paulo, bora gravar. Eu falei, agora. Tanto que eu não tinha nem falado pra Andressa, eu falei pra Andressa ontem, né? Amor, a gente vai gravar. E a gente vai gravar amanhã, né? Mas então, muito obrigado pelo convite, ficar muito feliz, não só por ter tá fazendo esse trabalho aqui de podcast, de não só levar a veterinária, mas levar uma mentalidade diferente pro veterinário. Eu acho que é interessante a gente ver a pessoa além do profissional, sabe? Eu acho que essa é uma das ideias. Eu acho que a ideia do podcast é massa. Tá quem você de verdade, sabe? Eu acho que é bem legal. Então, pessoal, meu nome é Fabrício Araújo, sou médico veterinário, já sou formado, tenho pouco tempo de formado, né? Tenho quase 3 anos de formado aí. A gente tá aqui 3 anos? 2 anos? 2 anos, quase 2 anos de formado, mas a minha expertise é muito mais voltado para negócio e voltado para marketing dentro da veterinária de forma geral. E juntos temos 2 empresas, o Casal Vete e o Vem Vete. E eu gosto muito de Muay Thai, eu gosto muito de amigos, eu gosto muito de estar aqui batendo esse papo, amo minha esposa. Por isso o nome Casal Vete, né? Já linkou aí o nome. E aí vocês vão me descobrindo mais ali ao longo da conversa. Meu nome é Andressa Adriele, sou médica veterinária há 8 anos. A gente trabalha exclusivamente em domicílio. E temos aí, como o Fabrício falou, 2 empresas com isso. Mas a Andressa, que eu acho que é bem interessante saber, assim, né? A gente até estava conversando sobre isso. Eu gosto de viajar, eu adoro pessoas, eu amo conhecer histórias. Muito bem. Eu amo conhecer histórias, sabe? Ser aquela parte disruptiva de você conhecer a pessoa além daquela capa, sabe? Todo mundo tem algo a acrescentar, aprender. Isso eu gosto, conhecer pessoas. Conhecer além das redes sociais, né? Conhecer além das redes sociais. Isso é o mais legal. Poxa, depois a gente se conhecia só pelas redes sociais e a gente começou a conversar mais, se aproximar mais, depois que a gente se conheceu verdadeiramente, né? Porque na rede social tu consegue ter uma percepção, tu já consegue criar uma conexão. Mas o elo físico é muito importante. Tanto é que quase todas as vezes que eu venho pra São Paulo, eu mando mensagem pra você. Na última vez a gente saiu pra comer um sushi, tá aqui, vamos almoçar hoje de novo junto. Então E Gustavo, você falou gente, a gente mudou tanto de 2010. Então você falou, aí eu lembrei como que eu estava nesse evento.
Como que a gente tá, tipo assim... Como que, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meus amores. Qualquer coisa eu coloco lá no... Te mando a foto. Meu Deus, tantas coisas mudaram, assim, maturidade, enfim, várias coisas. É bem legal a gente saber que a gente pode Mas acho que evoluir, né? essa que é a beleza da vida, né? A gente crescer, evoluir, olhar pra trás e saber que, poxa, tô crescendo, tô evoluindo. Todo mundo vai crescer na vida, vai evoluir, uns de uma maneira mais rápida, uns um pouco mais que outros, todo mundo vai evoluir. A gente olhar pra trás e ver, pô, que legal, tô melhor hoje do que eu fui ontem, isso é bacana. Por isso que vocês estão aqui também, por isso que a gente tá aqui hoje, né? Sem dúvida, todos evoluímos muito ao longo desses anos. A gente tem uma constância aí de trabalho, de tudo, então acho que isso que é o que faz a diferença no nosso mercado aí. Bom, vocês hoje têm trabalhado bastante aí o domicílio, vocês têm trabalhado o posicionamento do profissional dentro, não só, acho que até estende um pouco a questão do domicílio, que é o que a gente estava falando antes disso, trabalhar a mentalidade, trabalhar a autoestima da pessoa, trabalhar o interior ali, e aí essa pessoa, esse profissional vai ser, né, mais reconhecido, mais valorizado e por aí vai. Hoje, o que vocês enxergam aí que foi, depois a gente volta um pouquinho no começo, que eu acho que é muito legal vocês falarem o começo, mas o que vocês enxergam aí que foi essa virada de chave ou esse ponto, sabe, principal ali para vocês conseguirem criar essa comunidade, criar esse movimento que, poxa, hoje virou um movimento, eu lembro, a gente acompanhou lá atrás e tal, hoje é um movimento, hoje tem a galera do domicílio ali, que ninguém falava lá atrás, entendeu? Só naquela época a gente tinha nossos primeiros 10 alunos, hoje a gente tá com 840. Naquela vez que a gente se conheceu eram 10 alunos, 10 alunos. 10 alunos e a gente... E não eram nem focados no domicílio. E foi muito engraçado, Gustavo, essa pergunta, que eu estava conversando essa semana com a Andressa sobre esse senso de comunidade que nós conseguimos ajudar a construir na veterinária, de um veterinário falou, eu atendo em domicílio. Teve até um tempo atrás que a gente levantou uma hashtag, domicílio não foi minha última escolha, domicílio foi a minha escolha. Que antigamente as pessoas acreditavam que o veterinário que atende domicílio é porque ele não era bom profissional, é porque nenhuma clínica quis ele, é porque ele estava desempregado. E hoje os veterinários falam, não, eu escolhi o domicílio porque eu quero ter a flexibilidade de tempo, eu quero ser dono do meu negócio. E como um profissional autônomo, que os médicos veterinários são, ele tem essa autonomia. E isso meio que foi acontecendo de forma meio orgânica, né? A gente comenta que normalmente os alunos, eles refletem muito o que os professores são, podemos nos colocar talvez nessa posição de professor. Então a gente falava muito para eles terem orgulho do domicílio, que nós temos orgulho, que é possível você ser um profissional reconhecido disso. Eu acho que há umas 2 semanas atrás, né, no mês de fevereiro, teve 2 alunas nossas que elas foram destaque na cidade dela, que da hora. na parte veterinária, sendo veterinários domiciliares. Sendo que antes era só clínicas, só consultórios que ganhavam, então uma veterinária domiciliar tá ganhando isso, é muito massa. Eu acredito que o Fabrício falou uma coisa que é um ponto-chave, né? E não é arrogância nem nada, é a questão de que os alunos são reflexos dos professores, sabe? E a gente leva muito a questão de você ser, e se você cara, levanta essa bandeira. Você isso levanta. Tinha muita gente, nossa, eu morri de vergonha de falar, porque eu vivia o tempo todo na parte acadêmica, profissional, achando que isso era algo, que a minha última opção, né? Então, eles sempre viram na gente o quanto a gente era orgulhoso de ser domicílio. Gente, eu falo pra todo mundo. E então, assim, pra mim, uma das coisas é o reflexo da gente de olhar, cara, eles são mó tempão. Eles vivem disso, vivem bem disso. E olha a leveza da vida deles, porque a gente leva dentro da turma, aí já é outra coisa, né? A gente fala muito sobre você viver. Então, a partir do mês, caramba, eu nunca imaginei que eu ia conseguir viver. Não é ser veterinário, porque você não tem que estar trabalhando para viver, você tem que viver. Tem que viver para trabalhar. Normalmente, né? Ninguém fala, mas é algo muito comum. Você vive trabalhando, não, você tem que trabalhar para viver. Então, a gente traz muito o que nós somos, essa essência, para os alunos e foi cada vez mais eles acreditando o quanto isso, não só acreditar, é viver isso aí. Legal. Como eu falei, às vezes a gente vai a alguns pontos e eu já estava com outra ideia na cabeça, mas já me pareceu 2 coisas que vocês falaram, que vocês dois falaram a mesma coisa, na verdade, que eu acho que esse é o grande ponto aí. Começa primeiro a gente fazendo algumas coisas
e você começa, eu acho que isso tem um componente que talvez eu não tenha uma explicação, alguém um dia pode ter uma explicação, mas é aquilo que a gente faz intuitivamente e você vai fazendo, talvez porque a gente tem essa vontade, esse propósito, e de repente você vê que virou uma coisa que nem a gente esperava, Não que você não imaginava. Isso vem essa coisa intuitiva de você fazer, e de repente, pá, eu acho que é muito isso que você acabou de comentar aí. Só que por outro lado, talvez até eu tô dando a própria explicação aí agora, né? Pensando aqui, eu acho que seria isso. Que é uma coisa que eu tenho falado muito e eu acho que vale a reflexão. Coerência. Nossa. Né? Poxa, eu trabalho em empreendedorismo, trabalho equipes. Eu treino equipes de vários lugares, mas eu tenho a minha equipe lá dentro que eu sei as dificuldades, que nem sempre eu sou o melhor líder, que eu erro, que eu, acerto, que eu tô lá, eu tenho meu negócio, que eu sei as dificuldades do dia a dia ali, pá, e às vezes a gente tá aqui falando sobre negócio e tal, mas a gente sabe qual que é a realidade do dia a dia e que não é uma mil e uma maravilhas, não é, pá. Então, coerência. Eu acho que esse é o grande detalhe aí, que é o que vocês falaram. Poxa, a gente tava falando sobre isso, mas a gente vivia isso, era a nossa vida, tal. Então, dá para fazer, dá para ser. Então, acho que esse grande segredo aí, eu penso que é a coerência. Nossa. Eles sempre falaram sobre esse reflexo. Tipo, antes de estar no curso de vocês, eu digo pelos alunos, eu sempre via vocês há anos. Eu seguia vocês antes de casar o VET. Eles viram sempre a questão do valor que a gente trazia para o domicílio. Sempre, sempre. A gente só transmitiu, fez com que isso se tornasse para outros veterinários. Mas essa questão de viver mesmo, o trabalho, ele trazer os frutos da nossa vida, isso eles foram vendo. Tipo, eu sigo vocês desde quando vocês tinham a van, né, que era a consultório móvel. Desde o VET em casa. Desde o VET em casa, que era a nossa primeira empresa antes de ter patente. Enfim, é muito legal porque é sobre a nossa vivência. Isso é bem importante. Uma coisa também que a gente sempre fala, essa semana agora a gente deu uma palestra para uma empresa grande voltada só para o domicílio, né? E a gente pegou e contamos vários erros que nós cometemos no começo. A gente sempre gosta de se colocar nessa posição de vulnerabilidade, porque às vezes a empresa deles faturou já quase R$500 mil só atendendo em domicílio e fica muito distante, mas não começou assim. Começou a gente fazendo R$200, R$150 no dia. Começou a gente... Como que foi? Conta aí, como foi esse começo? Isso daí é... Eu já ouvi essa história várias vezes, acho que vale a pena vocês escutarem. Agora a história aí, quem tem que começar é a Andressa, que foi ela a idealizadora, querendo ou não. Eu achei que até a pergunta teria a ver com isso, porque é uma coisa que eu sempre escutei pessoas. Eu escuto, o que as pessoas estão dizendo? Lógico, de quem, né? Isso no tempo da faculdade, né? Então, isso. No estágio, eu via duas coisas. As pessoas iam lá, pediam veterinário de domicílio. Tem um veterinário que trabalha em domicílio porque meu cachorro é grande. Normalmente é para você ser grande. Agora é muito além, né? Mas não tem como trazer. Aí o veterinário, não tem, é só trazendo. E tipo assim, eu senti que ele não gostava da situação, mas existia uma necessidade. E isso era constante. Só que assim, gente, as pessoas, né, não tem noção e tal, ficavam reclamando do cliente, mas aquilo existia. Então aquilo ficava na minha mente. Eu lembro, o 8º período, eu tava bem no estágio. E aí, só que quando eu falava com o veterinário, você tá doida, né, Andressa? Você já viu alguém trabalhando assim? Tem um fulano de tal. Normalmente era uma pessoa que trabalhava de qualquer jeito, sabe? E tipo, era um bico, né? Tava na clínica e ia lá fazer um atendimento pra tirar uma grana extra. Não era um negócio que ele tinha. Aí tinha o senhor mais velho na veterinária, assim, né, de certa idade, e aí tinha na região, fazia de tudo. Então, ele é uma referência não tão positiva assim. E aí, as redes sociais não eram tão fortes como agora. Então não tinha muito. Foi 8 anos atrás. A gente não tinha referência de domicílio. O X da questão é que quando eu saí, eu fui pra clínica. Então, pra não dizer assim, você não sabe o que é clínica. E assim, cara, quando eu lembro que... Os perrengues da clínica. Pode, aqui tá aberto. Aqui a galera... Que cacete que eu tô fazendo nessa clínica, porque... sem brincadeira, não é pra deixar assim, aquela coisa dramática, mas é real! Onde eu dormia? Ela dormia num colchonete que desenrolava e no chão. A gente fazia videochamada ali no Skype na época, ela na clínica e eu lá em casa. A gente era noivo nessa época. Mas era a
apesar de não entender de uma forma tão madura como agora, mas eu tava vendo que o que eu não queria era aquilo. Então, assim, eu não quero isso. O que eu vou fazer? E quando eu vi a veterinação há 5 anos fazendo exatamente o que eu tava fazendo, não tanto, porque assim, eu tava no começo, então o começo você faz, né, o pior. Mas eles reclamavam, mas não saía do lugar. Inclusive, uma das veterinárias ainda estou nesse mesmo lugar. Que o endereço eu ia lá no mesmo local. Mas reclamando desde sempre. Porque a veterinária é assim, assado. Eu falei, não. E ela vai continuar nesse lugar. Isso fazem 8 anos. Até, isso é uma coisa bem interessante. A medicina veterinária no Brasil hoje, existem menos talvez de 1% de algumas empresas que elas estão no topo, assim. E são empresas muito boas, que têm condições de trabalho, onde as pessoas, muitos querem estar dentro dessas empresas. Mas 99% tá aqui assim, é um abismo gigantesco, não tem um meio termo, até tem alguma coisa, mas grande parte, 99% tá aqui embaixo, assim, tá? E tem muita gente aqui, velho, tem muita gente aqui nessa posição, reclamando e tal, e que não vai mudar. E aceitando que é assim mesmo. Inconsciente coletivo, é isso aí, tá? É o inconsciente coletivo do que é a veterinária hoje. O inconsciente coletivo do que é a medicina veterinária hoje é você, não é valorizado, qualquer um faz isso, qualquer um faz aquilo. Bom, mas isso é um assunto que a gente já bateu um monte aí, acho que não é a nossa vibe de hoje, não. Vamos falar de coisa legal e de coisa boa aí. Eu tenho um carinho muito grande por vocês, assim, porque a gente acabou criando um grupo muito legal de algumas pessoas dentro da internet, pessoas boas e tal, dentro da medicina veterinária, e que estão aí utilizando as redes sociais e tudo. Eu sempre falo isso, né? Poxa, a rede social é uma ferramenta extremamente útil. Vai da maneira como você está usando a sua rede social. Né? O que tem aí no teu feed e tal, como você está alimentando a sua mente através das redes sociais. Tem N pessoas aí que estão compartilhando boas coisas. Tem Casal Vet, daria para falar um monte aqui de pessoas que estão aí utilizando as redes sociais muito bem. E vocês têm feito isso e com certeza, né, aí é onde eu quero chegar. Como que vocês saíram de Manaus, né? E alcançaram aí o Brasil inteiro tal, poxa, o quanto que a rede social deu essa voz, está dando essa voz para todos nós. Massa. Vou complementar a resposta da Andressa e vou partir para isso daí. Aí depois disso, né, lógico que vamos resumir muito aqui. A Andressa trabalhou um tempo na clínica, aí depois teve a ideia de atender domicílio. Ela pediu R$300 mil emprestados. Eu me lembro que ela abriu uma página no Facebook na época. Nessa época você já trabalhava no Sebrae ou não? Trabalhava no Sebrae. Ela emprestou R$300 mil, comprou os insumos, e além disso foi R$160 que a gente foi comprar uma maleta. Gente, eu lembro. Aquelas maletas brancas. Lá no shopping do São José, na zona leste da cidade, lá nas quebradas da cidade de Manaus. E aí ela começou a atender daquilo. Eu vi, tem alguma coisa aqui. Eu fiquei de férias, começamos a trabalhar junto naquelas férias. Subiu os 30% do faturamento, que eu tinha uma bagagem do Sebrae, nessa parte de gestão, de marketing. Comecei a fazer o marketing dela e a gente meio que alavancou. E aí a gente foi crescendo, ano após ano, mês após mês. Mas agora quem vê se a gente com a equipe... Tinha motinha. Começou com uma moto. E pessoal, era uma moto. Essa moto formou a Andressa. Me levou os primeiros anos para a faculdade, mas era uma moto, quando a gente pegava a ladeira, eu tinha que descer da moto. A Andressa subia, eu ia subindo atrás, porque ela não aguentava levar nós dois. E olha que nós tínhamos 30 quilos a menos. Não, e é engraçado, eu sempre falo essa frase em vários contextos da vida. Você não pode sentir saudade de uma coisa que você não viveu. Quando eu tava de moto, eu não tinha problema nenhum, tava tudo certo. Eu até falava, olha o que eu falava, gente, meu Deus. Eu não vou ter carro, pra que ter carro? Se R$50 fica a semana toda. Hoje não paga nem meio dia. Nem meio dia de atendimento. De gasolina. Mas, assim, a gente vai... Aquilo foi muito gostoso. E uma coisa que eu sempre coloquei. Escuta o seu cliente. Escuta o seu cliente. Se eu escutasse muito a vibe, né? Às vezes, muitos veterinários, eu não estaria aqui. Não existia isso aqui.
né? Mas o cliente, qual a necessidade do cliente? Nossa, quando chegar no cliente, meu Deus, que isso é revolucionário. Nossa, você está trazendo tudo, eu não preciso coisas mais básicas de fazer em casa. Ah, não, agora eu entendo que eu só preciso para clínica, para casa de gastação. Eu sempre achei muito claro, desde sempre, qual era o limite, sabe? Legal. Então, e trazer essa mentalidade para o cliente. Ele, nossa, eu realmente não sabia que existia isso. E foi crescendo, porque eu fui escutando a necessidade do cliente. E nisso a gente foi, aí chega no ponto da sua pergunta. Nós fomos, principalmente utilizando as redes sociais, para fazer com que mais pessoas nos conhecessem. Isso ainda no Venvet, só para atendimento domiciliar. Nós desenvolvemos o Venvet sozinho durante 5 anos, voltado para atender o consumidor final, mas acabou que a nossa rede social cresceu tanto que veterinários de outros estados começaram a nos ver. E aí a gente foi crescendo. Na época a gente pegou a transição de estar todo mundo no Facebook e foi todo mundo pro Instagram. E agora é o Instagram. E a galera mais nova agora indo pro TikTok. A gente tá pegando essas transições. E a gente pegou desde a época do Orkut, Só o né? TikTok a gente ainda tem. TikTok não conseguimos nos conectar lá. Aí a gente foi divulgando. Aí depois de 5 anos trabalhando só com atendimento domiciliar, a gente começamos a fazer vários cursos de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento empresarial. Aí falamos, amor, a gente tava na igreja, eu me lembro. A gente tava na igreja, num culto, sábado à tarde. Eu falei, amor, por que a gente não faz algum Instagram para ajudar donos de clínica, de consultório, médicos e veterinários a entender um pouco mais... olhar de marketing. Isso, para olhar de marketing, entender um pouco mais sobre marketing, sobre gestão. Porque você já tinha essa bagagem lá do Isso, eu já tinha essa Sebrae bagagem e tal. do Sebrae. Durante 5 anos fiz centenas de cursos voltados para essa área. Aí a gente falou, pô, legal. E na época eu era acadêmico. Eu falei, amor, eu vou dar uma visão pro acadêmico e dar uma visão pro veterinário. Começou a ideia assim. Aí a gente abriu. E no mesmo dia eu falei, será que Casal Vet está disponível? Eu botei lá, Casal Vet estava disponível. Aí, pô, amor, Casal Vet, o pessoal vai conhecer a gente Casal Vet, vai nem saber seu nome. E virou uma realidade. Ele não sabe o nosso nome. Ei, Casal Vet! É igual... É igual Zezé de Camargo, Chitãozinho Chororó. Exatamente! Eu conheci a Sandy Júnior. Exatamente. Aí, há 3 anos atrás, a gente começou a fazer esse trabalho voltado mesmo de veterinário de forma ampla e utilizando 100% as redes sociais. Nós somos de Manaus. Manaus, apesar de ser uma cidade super desenvolvida, né, enorme, 3 milhões de habitantes, não fica atrás de nenhuma outra metrópole do Brasil, mas é uma cidade isolada. Nós fomos observar, Manaus a gente percebeu na prática. é uma ilha. A gente já conta como foi essa prática aí, literalmente. E aí a gente viu que a única forma de nós conseguirmos, a princípio, só difundir esse conhecimento para outros veterinários conseguirem faturar mais era através da internet. A gente ficou cada vez mais na produção de conteúdo, entender para quem nós estávamos nos comunicando. Aí depois disso abrimos o nosso primeiro curso, a nossa primeira aluna foi gratuito que ela entrou. Você conheceu ela, Pamela? A Pamela. Maravilhoso. Lá de Vitória da Conquista. Isso, aí ela entrou para atender domicílio, agora já tem um hospital referência lá em Vitória da Conquista. E depois a gente começou a nichar, voltar para nossa área. Eu falei, amor, o que a gente é realmente bom? Atendimento domiciliar. Então, em vez de a gente estar falando para vários veterinários, beleza, eles vão entender o assunto, eles vão consumir, vai fazer sentido, vai. Mas vamos falar só para nossa classe? Vamos até levantar essa bandeira? Então, olha como foi louco. A gente começou lá atrás querer falar para veterinário ou para acadêmico. Depois, bora ajudar donos de clínica a faturarem mais. E depois, bora focar no que a gente é bom domiciliar. Não era faturar mais, assim, porque as pessoas acham, mas como assim, trabalho em domicílio e faturar mais? Era justamente numa questão digital. Entende? Porque tem gente que tem uma coisa gigante, aí acha que o digital é só colocar foto bonita. Não. Então não era visão de gestão, não. Quem somos nós? Não tem nada a ver com clínica. Mas esse olhar mais atual sobre captar, era esse o nosso... Tanto que nesse tempo que a gente falava para todo veterinário, para dono de clínica, dono de hospital, a gente falava sobre atendimento, vendas, marketing e diferenciação. Sabíamos que gestão era importante, mas a gente não fazia ideia como era fazer gestão de uma clínica. Então, nem nos metíamos. Agora, esses pontos aqui, a gente sabe que qualquer empresa precisa. Aí depois, quando nós especificamos para o domicílio, aí é que a gente colocou a gestão. Porque aqui, a gente sabe como fazer a gestão no domicílio. Então, era muito isso. Era mostrar para os veterinários que eles tinham que se ver como empresa. E mesmo se eles não tivessem um negócio, mesmo se fosse para o desenvolvimento da sua carreira, ele vai precisar desses pilares. Ele vai precisar desenvolver esses pontos. E aí a gente foi crescendo e assim, de verdade, nós nunca imaginamos, há 3 anos atrás, Fabrício, vocês imaginaram estar aqui com o staff, fazendo podcast, serem conhecidos, morando em São Paulo, ser convidado para evento para falar o domicílio? Não.
Nunca Não. imaginamos. Mas sabe o que é o legal disso, cara? É aquilo que é, novamente, a intuição, mas, tipo assim, cara, começar. Começar. Ninguém que tá Caraca. lá em cima hoje... Poxa, a gente teve, né? A gente, hoje, dentro da medicina veterinária, a gente alcançou um espaço tal, mas não começou... Né, assim já, poxa, que estamos aqui no podcast e tal, tava comentando ali antes, né, pô, a gente gravava ali na sala ali. Nossa, e qualquer Cara, buraco, se né, pegar os gravava. primeiros vídeos que eu tenho, eu me lembro de um vídeo que eu nem sei qual celular que eu tinha, assim, lá num parque em Campo Grande, chamado Parque das Nações Indígenas, que era o primeiro Empreendivete de 2018, assim, eu lembro que eu peguei aquele, gravei, assim, cara, é muito zoado, e aí tanto é que agora... Novamente, lá na casa topzera, eu peguei, né, brincando lá com o Ronaldo, joguei meu celular na piscina, pifou meu celular. Aí pá. Aí eu peguei, tinha um celular lá do laboratório, eu falei, vou pegar. Aí eu falei, pô, não vou ficar fazendo story, o celular é ruim, não sei o quê. Eu falei, quer saber, mano? É melhor fazer do que não fazer. Eu vou ficar, sei lá, quanto tempo que aí comecei... tanto é que você mandou uma mensagem. Ô, seus vídeos estão meio diferentes, tá? Você trocou de celular e tal. Eu falei, esse celular aqui não é legal, tal, não sei o quê. Mas, cara, tava fazendo, entendeu? Exato. E às vezes a gente pensa que não, tem que começar como casal velho, tem que começar como fulano, como ciclano e tal. Cara, é só começar, né, cara? É só As coisas vão... Começar de verdade, não é tipo assim, começar quando tá preparado. Não. A gente até agora não estamos preparados, a gente está se preparando constantemente, Sim. evoluindo É constantemente. isso, você falou, pô, a gente começou lá de um jeito, hoje a gente já tá de outro jeito totalmente diferente. Por quê? Cara, o caminho vai te mostrando, ó, faz isso, faz aquilo. E aí é onde eu queria entrar em outra pergunta que eu acho que faz total sentido com isso. Qual é o principal ponto que vocês acham que fez vocês? Vou pegar lá, saírem da moto, que tinha que descer, empurrar, e estarem aqui hoje. Qual é a principal coisa que vocês falam? Cara, isso daqui foi o diferencial, isso daqui me virou a chave. Bom, foi Eu isso. acho que talvez a gente possa ter duas percepções, né? Dessa passa uma, eu posso falar outra. Eu acho que talvez a nossa, foi isso que você falou, tá em movimento. Tá em movimento. A gente até brinca, o que os nossos ancestrais precisavam para sobreviver, quando eram caçadores-coletores? Se movimentar. Só sobrevivia quem se movimentava. Nossa, Sapiens, hein? Uma breve história da humanidade. Uma breve história da humanidade. É. E aí, eu falei, temos que nos movimentar. O movimento, ele vai trazendo os resultados. E é incrível. Muitas das pessoas falam, eu tenho que descobrir meu propósito nas redes sociais. Você tem que encontrar seu propósito. Há 3 anos atrás, nós não sabíamos nosso propósito. O movimento trouxe o nosso propósito. Claro. Na verdade, você fala pelo Casal Vete. Pelo Casal Vete. Eu falo pelo Casal Vete. Então é isso. É começarmos a nos movimentar. E no Vem Vete, pra mim também foi a mesma coisa. Estamos na moto. Amor, bora passar. Pra ter uma ideia, como as pessoas vão evoluindo. Eu falei, amor, a gente precisa colocar cartão de crédito. Andressa, quanto que é a taxa? Na época era 3,9. Amor, não, eu não vou pagar pra cartão de crédito. Não, mas não fala pra gente. Sim, todo mundo evolui. Olha, eu sou metamorfose ambulante. Total. Então, pra mim, eu acho que foi isso. Foi a gente estar em movimento, que nos trouxe lá do Vem Vet, desenvolveu nossa empresa, que desenvolveu o Casal Vet, a gente foi aprendendo com o movimento. Não sei se pra Andressa E pra vai você? ser. Também, mas eu acredito que tem uma mentalidade. Eu sei que isso é muito clichê falar, mas é verdade, gente. Não é porque tá todo mundo falando. Algo pra mim, eu sempre vi as coisas muito positivas. Eu não vi as dificuldades. Tipo assim, se eu olhar, toda hora que eu falo a história, eu falo, meu Deus, gente, São Manaus é muito quente. Dirigir, não façam isso, tá, galera? Isso não é incentivo, mas até hoje eu não tenho carteira. Eu dirigia uma moto, podia, sei lá. Explodir. A moto, quando chovia, entrava água no tanque da moto. Uma moto que não pode andar na chuva. Hoje, eu falo, gente, quantas loucuras, assim. Pra começar, eu só queria começar. Como eu falei, não incentivo isso. Mas, sempre olhar. Nossa, mas um cliente, olha, eu vou fazer isso. E eu quando eu queria alguma coisa, eu falava, amor, a gente vai fazer isso pra conseguir. E a gente não ficava assim, esperando o melhor momento pra fazer. Não. Eu lembro que a gente saiu ele tinha um Celta, a gente comprou uma S10, imagina. Celta S10. Tipo, Foi moto, foi Celta e foi S10. Isso! A S10 foi 1 ano depois da moto. 1 ano.
Um ano depois. Bem rápido. Porque a gente tinha um hotel e tal. Então, assim, beleza. Aí a gente, vamos comprar a S10. A gente tem isso, a gente vai trabalhar e paga isso aqui. E sempre assim. A gente, não, é o melhor momento que nada. A gente adora água na bunda. Adora. Esse ditado é real. Cara, a gente vai pra frente e a gente vai ter, sabe, a atitude de fazer isso acontecer. Eu acho que isso é uma coisa que eu admiro muito na Andressa. Que eu até passei a me tornar mais assim. De ser muito positivo. Boa. A Andressa é de uma positividade. Porque assim, antes de fazer veterinário, eu cursei economia lá na Federal de Manaus, do Amazonas, né? E aí, então, eu sou muito analítico, de olhar os dados e tipo, beleza, vai dar certo, mas quais ações nós vamos ter se não dar certo? Eu ainda sou esse cara, tipo, eu foco pra não dar certo, mas eu tenho ações pra não dar certo. Mas só que antes eu compartilhava com ela. Mas como que você faz pra escutar ele? Pra, tipo assim... gente, porque eu tenho o mesmo perfil que você. Quero fazer e que se dane. Não quero nem saber o que tá acontecendo. Vou. E como que você faz pra... jogar o jogo dele. Se eu for falar, que aí você só termina essa parte aí, bem, porque, olha só, eu sempre fui a pessoa da iniciativa, mas eu sei que com ele, entusiasmo não funciona. Tem que ser dados. Todo compra de carro eu calculava. Não, mas eu já chegava assim, olha, eu encontrei um carro de 40 mil na época, gente, meu Deus, 40 mil. Hoje, né, um carro tá 80 mil, o mais simples. Era 40 mil. Aí eu falei assim, olha, a gente tem 20 mil, aí a gente vai fazer isso. Aí eu tinha que trazer pra ele aqui. E trazer uma visão futura disso. Aí ele não falava nada. Aí depois ele vinha com os dados, muitas vezes... eu vinha com cálculo de PVA, cálculo de pneu, cálculo de óleo, cálculo de garra de gasolina e diesel, tudo. Faz sentido realmente o que você falou, amor. Então, assim, a gente tem um flutuante em Manaus, né? O flutuante é uma casa de recreação, você aluga igual um sítio, alguma coisa assim. E eu queria um negócio. Só que eu cheguei, não funciona. Trouxe pra ele que eu fiz 30 perguntas para flutuantes. Quanto eles ganhavam, fiz o cálculo que ele mandou, o calendário do mês, e tinha mais de 20 preenchidos. Fiz o cálculo disso por diária e mandei tudo pra ele. Aí ele, interessante. Porque se eu falasse que isso era legal, não funciona, não. Tem que trazer, tem que jogar o jogo dele. Como ele também joga o meu. Isso é interessante. É uma conversa conjugal que a gente trabalha muito bem. Se ele vir comigo, eu até brinco, né? Que ele falou, a gente vai vir pra São Paulo porque a gente pode ganhar mais. Tá. Tu vai aparecer mais. Opa! Porque isso é o que mexe comigo, né? Eu adoro aparecer e tal. Se ele falasse só o que pra ele é interessante, pra mim não funciona. Então é um jogo muito legal. É muito isso. Eu sei como ela funciona, então eu pego ali no ponto fraco, não pra manipular, mas pra mostrar uma oportunidade pra ela. E ela a mesma coisa, ela pega ali no meu ponto fraco e mostra, faz sentido, e ambos vão conseguindo ter essa comunicação, e tanto na vida conjugal quanto empresarial. É muito assim, mas eu acho que vocês são realmente, o perfil de vocês é muito semelhante do entusiasta, do vai lá e faz. Você não, é assim, cara. Você tava falando, olha, eu pensei numa tiny house, aí eu falei, opa, mas se for coisa, eu tenho que trazer. Eu e a Marina, só inverte os papéis. Eu e a Marina, a gente é bem assim, eu sou mais pai, ela é mais pé no chão e tal. Mas uma coisa que é muito legal e que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, estudando, você fala, porque é meio clichê, mas é a psicologia humana, as pessoas funcionam assim, não é autoajuda, não é motivação barata, tal. Se você pegar, cara, grandes psicólogos, se você pegar grandes livros, se você pegar grandes nomes, né, todas essas pessoas tinham comportamentos muito semelhantes. E quais eram os comportamentos? Poxa, a pessoa era positiva, era feliz, ela tinha hábitos, né, aí ó, o poder do hábito, ela tinha hábitos que favoreciam flow. Poxa, esse livro é incrível, do Mihaly Csikszentmihalyi. Tipo assim, isso não é clichê. Cara, um livro desse aqui, esse cara é um psicólogo da faculdade de Chicago. Foram 25 anos ele estudando para falar sobre felicidade. Então, poxa, felicidade é um assunto, então, agora que é autoajuda barata, que é... Não, poxa, tem muita coisa por trás. E aí a gente pensa, por isso que a gente fala, poxa, a gente vai fazendo pelo instinto, porque é a nossa personalidade. Mas quando você vê por trás... Existe muita coisa séria por trás disso. E aí entra dentro de uma outra coisa que eu queria entrar com vocês aqui. Também acho que eu tô pulando várias coisas aqui que a gente vai... Mas, cara, tá massa. O papo vai entrando, vem vindo umas coisas na minha cabeça aqui, muito legal. Que vocês falaram, assim, e que eu fazia... Eu tinha muito isso dentro de mim há um tempo atrás, assim, por quê? Minha mãe é funcionária pública.
E aí, então, poxa, tudo estabilidade, isso, tal e tal. E eu, no começo da minha carreira, tal, quando me formei, até um pouco antes, porque eu sempre trabalhei, até quando eu estava na faculdade, eu tinha um sentimento de não me encaixar. Por quê? Cara, eu ia trabalhar numa empresa, aquilo ficava monótono. Eu começava e de repente ficava monótono. De repente eu não estava gostando, não estava legal e tal. E aí eu falava, pô, será que tem alguma coisa errada comigo? Então eu não sou, eu tenho que me encaixar, eu tenho que isso e tal. Eu me formei e eu falava assim, eu não quero esse negócio de ficar num escritório, eu quero cada dia estar num lugar diferente, eu quero conhecer gente, eu quero pá. E eu fazia conta assim, poxa, se eu ganhar R$1.000 em um dia, trabalhar 15 dias no mês, eu ganhei R$15.000. Lá atrás a minha cabeça era assim, pô, tá bom pra mim já, né? R$15.000, eu vou ficar 15 dias, outra, posso fazer o que eu quiser. Pô, se eu for trabalhar no melhor concurso da medicina veterinária, eu vou ganhar uns 12, 13, vou ter que trabalhar todo dia. A minha cabeça era, só que ao mesmo tempo eu falava assim, putz, mas eu não tô me encaixando, será que isso tá certo? Será que Aí minha mãe abriu um concurso do Banco do Brasil, ela, vai ter um concurso do banco, mas tem que fazer. Eu falava, cara, mas eu não me encaixava, eu me achava fora da realidade. E daí eu comecei a estudar psicologia, comportamento humano, personalidade, e eu entendi um pouco da minha personalidade, e aí vocês falando isso daí, eu tô recordando tudo isso, é justamente a personalidade. Poxa, eu tô querendo fazer, eu sou mais positivo, eu vejo o lado bom das coisas, é personalidade. Por que eu tô falando isso? Porque talvez algumas pessoas que estão escutando a gente vai falar, mas eu não sou igual a Andressa, eu não sou igual a Fabrício, então eu não vou dar certo. Então... Não, poxa, você tem a sua personalidade, você tem o teu jeito, aquilo que você gosta, tal, que você faz, e você só precisa encontrar isso. Talvez você, como você falou, você vai ser a pessoa que vai trabalhar na clínica e tal. O que não pode acontecer é você começar na clínica de um jeito e ficar 10, 15 anos do mesmo jeito. Né, no mesmo lugar e tal, mas pode ser que para você trabalhar como CLT, trabalhar como funcionário de alguém, é o que você gosta, é o que você faz, e você vai crescer e vai se desenvolver assim. Quantas pessoas a gente conhece que trabalham como CLT? A minha própria mãe, poxa, ela me formou minha irmã e tal, e não cresceu empreendendo, querendo ganhar Rio de Janeiro. Ela construiu aquela vida daquele jeito, ela gosta daquela vida e tá ali. Então, o segredo é você se encontrar. Quem é você? Que você é o cara empreendedor que vai querer aparecer, querer sair de Manaus, vir para São Paulo e tal. Ok, é você, é teu perfil, é tua personalidade. Não, você é o cara do bastidor que quer ficar ali atrás e tal. Ok também, velho. É tua personalidade, é você, entendeu? Nossa. Amor, vou comentar uma coisa. Agora a gente vai entrar no assunto profundo agora. E daqui a pouco a gente já vai ver até outra pergunta. Ano passado, eu e André, a gente passou 10 meses viajando pelo Brasil de motorhome. E assim, essa viagem nós pensávamos que era para conhecer lugares incríveis. Mas na verdade foi para conhecer pessoas incríveis. E se conhecemos? Nos conhecemos mais também. Foi sensacional. Eu não me lembro aquela praia que a gente ficou, que a gente encontrou aquele casal que estava viajando de moto. Eu não me lembro qual foi a praia, que foi tanta praia que a gente passou. Conhecemos o casal. E o que acontece em viagens assim? Tu conhece a pessoa num dia, tu não lembra o nome dela, mas ela te marcou de uma forma tão profunda. A gente tava conversando umas 10 da noite na beira da praia, eu, ela, o namorado dela e a Andressa. Sim, sim, a Lohane. A Lohane. Aí ela falou assim, o erro do ser humano, ele achar que ele tem que... Isso... Ele achar que, botando pra veterinária, ele achar que tem que empreender, ele achar que tem que trabalhar na clínica, ele achar que tem que fazer especialização. Você tem que se fazer você tem que fazer o que você se sente confortável. E quando ela falou isso, fez muito sentido. Com certeza. Porque acho que nós sempre fomos inconformados, talvez que nem você, de eu tenho que realmente fazer isso? Eu preciso fazer isso? Aí a Andressa tinha muitos questionamentos. Eu preciso fazer cirurgia? A Andressa fazia cirurgia, ficou uns 2 anos fazendo cirurgia. Na sexta-feira, ela fazia qual cirurgia? Castração ou hematoma. Castração só de macho. Coisa simples, coisa tranquila, mas aquilo. Na quinta-feira, ela já ficava ansiosa. Não é porque, porque eu sou veterinária, eu tenho que pelo menos fazer castração. Cara, isso. E aquilo não precisa. E aquilo, a gente foi parando de fazer isso instintivamente,
Mas esse estalo só veio quando a gente conheceu a Lohane no passado, que ela falou, você não tem que nada, você tem que fazer... Vivemos isso, mas tipo, não tínhamos essa clareza, entendeu? E nossa, é muito isso que tu falou. Eu não tenho que fazer concurso público para talvez ter uma vida plena. Ou eu não tenho que empreender para ter uma vida plena. Eu tenho que encontrar o que eu quero fazer, o que vai me preencher. E talvez o teu faturamento de 20 mil reais por mês, o meu com 6 mil reais eu vou estar satisfeito. E tudo bem. Tudo bem, velho. É, Tá porque tudo bem. eu acho que até agora, tendo redes sociais, a gente bota muito comparativo. E assim, acho que isso, apesar de nós vivermos muito nas redes sociais, isso nunca foi algo que iludiu eu e a André. A gente sempre observou, nós temos que evoluir em relação a gente, né? Então, acho que isso é bem interessante, esse ponto que tu levantou. Massa, massa. Eu achei que tu ia falar. É assim mesmo, galera. Não vai ter corte, não. Vai ficar assim, viu? Vai rolar Reflexão! assim. Eu tava viajando, brisando que eu tava falando aqui. Aí, Não, então eu vou puxar. Que é uma coisa que eu já tinha comentado com vocês antes. Cara, vocês passaram 10 meses viajando de motorhome. Eu me lembro da preparação, vocês conversando. Tu pegou desde tal, o começo, pois é. mano. Cara, o que isso trouxe de mudança para vocês na vida pessoal, que você já comentou, um grande insight num dia aleatório. Eu acho que isso é mais doido, né? Um dia aleatório, você nem espera, de repente vem marcou uma a coisa. vida, entendeu? E nos negócios, cara, tipo assim, como que essas experiências aí ajudaram vocês, ajudam vocês hoje, vão ajudar lá para frente? Eu acho que não mudar, mas foi reafirmar que a gente temos que mais ser do que ter, sabe? Não é ter no sentido... Cara, eu falo isso direto, olha aí, tá vendo? A gente se conecta muito, velho. É verdade. Tipo assim, eu sempre acreditei nisso. Agora, você vendo várias pessoas que estão na estrada, porque por burnout... E, gente, né? As pessoas acham que burnout é só na veterinária. Você entender, não. O quanto a gente escutou de pessoas, Sim. de vários, donos de mecânica. Milionários, milionários. Não, é muito. E todos parecem assim, sabe? Um funil. Todos queriam ter, e aí acaba se tornando prisioneiro desse ter. E aí a forma dele se posicionar na vida é sobre o seu ter. As pessoas, elas gostam dele pelo que ele tem. E aí ele fala, é isso? Ah, então isso é a vida? É tudo. E aí você tá numa roda de pessoas, que eu acho isso incrível, pessoas de todos os tipos. Eu lembro um que foi assim, muito forte. Tinha um cara que só o carro dele era quase 1 milhão, né? Então, tira assim, porque um cara tinha muito dinheiro. Aí tinha um que tava de Fusquinha. Fusquinha não, vai dar uma Kombi. Uma Kombi. Uma coisinha bem simples. Era uma bióloga viajando com o cachorro dela. Bióloga. Aí tinha outro pessoal que era mais simples, tava morando uns 3 anos na estrada. E aí tinha um cara também que estava andando de bicicleta já. Rodando o Brasil também de 3 bicicleta. anos, eu acho. E você conversa com pessoas sobre o que ela é. Não é o que ela tem. Foda-se o que ela tem, sabe? Eu ficava assim, até me enche os olhos de lembrar desses momentos de, cara, olha o que eu aprendi. Outra coisa também, você para com essa questão de... As pessoas hoje, se você é isso, não gosto de você por isso, sabe? Polêmica, posicionamento político. Essas coisas. Gente, assim, não vou entrar profundo nisso, mas lá, tipo, você dane-se não é se você é isso, esquerda, sabe? direita, beleza. rico, pobre, branco, preto, azar. muito louco. É assim, muito forte. Esse dia foi um dos dias mais importantes, acho que na nossa vida, né? E a gente sentar numa fogueira, um churrasco, todo mundo junto. De todo tipo de pessoa. Eu acho que também, o que trouxe pra gente pros negócios, assim, principalmente pro Casal Vete, foi sempre nos colocarmos na posição de aprendiz. Toda hora. Inclusive, eu tô lendo um livro, agora eu já tô falando muito desse livro, né? Porque eu tô amando, já tô quase finalizando ele. O Ego é Seu Pior Inimigo. Putz, esse livro Nossa, é do é caramba, velho. sensacional. Ryan Holiday. E ali pelo Nossa, 10º capítulo ele fala pra nós sempre nos colocarmos na posição de aprendiz. Uhum. E assim, lá eu aprendi... Esse livro me deu tapa na cara. Não, várias até vezes. tu sai todo marcado e eu leio ele à noite. Eu terminava de ler e ficava assim, ó, olhando pro teto. Aí é tipo, tu sempre vai aprender com todo mundo. Então, porque aí vem a gente pensa, eu só vou aprender com quem já tá num patamar acima do meu. Não, tu aprende com todo mundo. Tanto que teve insights que nós tivemos pra nossa empresa, tanto pro Reinvest quanto pro Casal Vete, que nós pegamos com alunos nossos, que nós pegamos com recém-formados, que nós pegamos com acadêmicos, porque nós começamos a entender isso. Todo mundo tem histórias diferentes, tem experiências diferentes, talvez uma experiência que ele viveu lá atrás
não foi nem na vida empresarial, mas que ele viu na vida pessoal, ele vai trazer pra ti, caraca, olha essa sacada que eu posso aplicar no meu negócio. Então acho que é isso. Entender que tu sempre pode absorver alguma coisa de alguém. Acho E que você foi legal. muito isso que a gente precisa de pegou. pessoas, porque na estrada, então aí tem 2 aprendizados, vai o terceiro. Na estrada, você sempre depende de alguém. Sempre. Depende sempre. E se tornou tão mecânico, as pessoas acham que, ai, nossa, as pessoas viajam no Brasil de motorhome, você não tem ideia. Assim, existem aplicativos que você coloca e você sabe aonde está a galera, Onde tá a sabe? galera? Aham. E aí, quando você chega lá, a pessoa, você tá precisando de alguma coisa? Você tá precisando de água, que a gente precisa, né, abastecer? Olha, você pode colocar ali os objetos. Ah, você faz isso. Olha, vem pra cá, vem comer, tá? Sabe? É um negócio assim... É uma comunidade, velho. É uma comunidade. A galera se conecta. Assim, Aham. sabe? E não só a comunidade do motorhome, acho que foi São José dos Milagres, que nós chegamos lá numa praia e falaram que tinha uma tomada lá para conectar o motorhome. A gente tava sem energia, tava uns 3 dias sem sol e o painel solar não estava carregado. Nós chegamos lá e a tomada tava decepada. Nossa. Aí a gente, caraca. Aí nisso o cara veio se aproximando assim. Ai, pô, que legal esse motorhome. Você estava precisando de alguma coisa aqui? É, porque no aplicativo falava que tinha uma tomada aqui. Aí falou, mas semana passada um cara veio, aí teve um problema, aí deu um papoca, aí cortou. Falou, não, mas espera aí. E tipo, eu já ia passar a noite sem energia com a Andressa. Tudo bem, faz parte do motorhome. Vamos entrar nesse assunto aí daqui a pouco. Ele foi, depois ele voltou numa moto e trouxe uma caixa de ferramenta. Foi lá, fez uma ligação do poste, o cara nem conhecia a gente, não tínhamos nem trocado ideia. E daquilo, ele já ajudou a gente ficou conversando até umas 10 da noite. No outro dia, ele levou a esposa dele lá com o filho. A gente ficou conversando, ele falou que o sonho dele era ter motorhome. E tipo, é incrível como... Pessoal, o Gustavo até falou, parece que é clichê, mas... O bem atrai o bem, cara. O bem... Caraca, cara. sou pessoa top na estrada. Meu, o Geraldo Bem Rufino é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer e ele fala muito isso. Ele fala assim, cara, 90% das pessoas são boas. 90% de uma pessoa é algo bom. Às vezes a gente se apega aos 10% que é um defeitinho, que é uma coisa ali, e aí é aquilo que a gente foca, expande. Mas realmente, cara, a grande parte das pessoas estão aí para ajudar. Às vezes as ajudas vêm da onde a gente menos espera. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Várias vezes. Isso é muito real, assim, também vem da positividade, eu tentar enxergar, tem pessoas que, né, é difícil, mas normalmente isso é muito real, as pessoas são muito mais boas, na estrada a gente percebeu muito isso, e a gente também traz para os negócios. Ó, a gente tem ao todo, quantos colaboradores a gente tem? Se for pegar as 2 empresas, a gente está com 10 colaboradores. 10 colaboradores, ao todo, né? isso. E a gente pega pessoas que elas têm essa mesma energia. Eu não sou muito relacionado ao que você tem, no sentido, eu sou isso. Tá. Mas Que isso é você cultura. Isso é cultura. A gente atrai, e a cultura da empresa, ela traz justamente isso. Entendeu? Não, assim, eu vou te falar. A gente tá há 8 anos, já temos 7 anos com a secretária. Os 2 motores que saíram, principalmente um, ele saiu porque ele já ia fazer outra coisa. Sabe, não existe contenda nem nada, mas pra mim, se eu percebo que não faz parte do perfil da gente, que é colaborativo, e não é aquela coisa meio tóxica, a pessoa é colaborativo e a pessoa só é sugado, explorado. Não mesmo. Todo mundo vai se junto. Então a gente traz muito isso só foi reafirmando essa questão de atrair pessoas boas, porque, gente, é a vida, né? Os nossos sócios são maravilhosos, assim. A gente tem amizades há 15 anos. E a gente trabalha com dinheiro, trabalha com situações de conflito, mas a gente tem bastante assim, regras para que isso aconteça. Então a gente trouxe. Eu acho que a ambiente foi mais reafirmação, sabe? Foi a reafirmação e entender isso, que pessoas é a base de tudo. E a Andressa até fala que quanto mais de pessoas tu entender, mais dinheiro você vai ganhar. É um fato. Quanto mais de pessoas. Porque todos os negócios giram em torno de pessoas, independente se é um negócio digital, mas tem uma pessoa, tem um ser humano ali do outro lado. Eu me lembro que a gente começava a fazer live antigamente, no tempo que a live era 1 hora, a gente ficava correndo. Ficava correndo para acabar logo a live, não ia cair do nada. De repente você tava... buf, caiu a live. E a gente começou a falar, tinha 3 pessoas na live 3 pessoas. E tudo mais. Tem uma foto nossa que a gente até postou, a nossa primeira palestra que a gente deu foi para 3 pessoas, palestra presencial. Não, foi 4. 4 pessoas, porque tinha a contratante que era uma amiga nossa. Foi para 4 pessoas ali,
mas tipo, a gente sempre tentou entregar o máximo para aquelas pessoas e entender, pô, o que eu vou falar, o que eu vou fazer pode interferir positivamente na vida dela, entendeu? Eu acho que isso de entender sobre pessoas, de sempre, tanto que a Andressa, ela se aprofundou muito mais nisso do que eu fui muito mais realmente para a parte da gestão, do mar de forma geral, gosto muito da parte de comportamento humano, mas a Andressa se aprofundou muito mais. É incrível, quando tu entende comportamento, as coisas funcionam muito mais naturais, as contratações que tu vai fazer, tu sabendo o perfil do teu funcionário, sabendo onde tu vai encaixar ele, ou tu sabendo qual é o teu perfil, dizendo, pô, para essa vaga de emprego, eu vou me encaixar bem. Veterinário que, por exemplo, quer ir na área comercial. A Andressa se daria super bem na área comercial. Na hora. Eu talvez não me daria tanto, mas eu só sei disso agora que eu conheço o meu perfil. Então, quanto mais você se conhece com as de pessoas, mais você vai acertar na vida. Cara, uma menina mandou uma caixinha de perguntas uma vez, eu sempre dou esse exemplo. Ela falou assim, tô começando minha carreira, qual é o curso que eu invisto? Aí eu até gravei e virou um Reels assim, falei, cara, você investe em autoconhecimento. Nossa. Cara, não vai ser o curso de cirurgia, não vai ser o curso de físio, não vai ser o curso de... Cara, é autoconhecimento. A partir do momento que você conhecer o que você gosta, seu talento, você começar a se conhecer, quais são as suas forças, suas potencialidades e tal, cara, isso aí vai te abrir portas para qualquer outra coisa. Surreal. Acabou. E é aquilo, né? Eu vejo que tem veterinário que acha, mas isso é... Gente, eu sou uma pessoa que cada vez mais eu não gosto de errar. Não é errar, que todo mundo vai errar, tá, gente? Mas tem erros previstos por outras pessoas, né? Que às vezes é desconhecido pra mim. Mas isso é a experiência. Que vem com o tempo. Não, eu tô falando que a gente erra várias vezes, mas assim, hoje a gente já tem um perfil, tipo, de seguir padrões, sabe? Padrões, não sei, calma aí, Legal. deixa eu até explicar. Não, mas é legal isso que você tá falando. Mas padrões do quê? Eu lembro da Andressa, não tinha nada de autoconhecimento, era autoconhecimento real, assim, genuíno, né? Quando eu saí da faculdade, eu olhei, inclusive o Felipe, lá de Manaus, que é dono da Diagnovete, né? Eu olhei ele, eu nem sei se ele sabe disso, mas... O Felipe Rudia? Isso! Ele é da Tigre Verde, Bulldog Verde, nossa. Filipão, meu parceiro, Bulldog Verde. Amigão, foi lá pra Campo Grande, a gente ficou junto lá e tal, gente demais. Ele tava começando. A Andressa conheceu ele quando era Diagnovete ainda. Eu acho que ele nem sabe dessa história, mas eu olhei ele, eu olhei um outro dono de clínica, eu olhei uma outra clínica. Evoluindo, crescendo. Eu comecei a perceber o que as pessoas faziam. Ponto. E sem elas saberem, tá? O que ele faz? Ele fazia isso, tipo, coisas que não tinha na parte veterinária. Ninguém te falava sobre isso. Eu sempre tive um perfil mais de negócio, porque meus pais são comerciantes. Então eu sempre vendia as coisas. E eu comecei a perceber. Então, essa parte mais... Cara, eu tenho que fazer o que não tô fazendo. Porque na veterinária, assim... A pessoa, ela acha mó legal que o cara tem isso e aquilo. Ela só pode ver o que ela sabe, que é a parte técnica. Mas o que ele faz ali? Sabe, você não tem esse olhar. Aí, muitas das vezes, não. Então eu vou ter uma clínica igual. Quantas coisas quebram? Porque ela acha que o cara só cresceu porque ele é um bom oftalmologista, ele tem uma boa equipe técnica. É muito além. E eu acho que não só isso também, mas, por exemplo, o Felipe, que como você sempre comentou, você observava ele, porque quando ele estava saindo da faculdade, ele estava crescendo muito em Manaus. Acho que foi uma das clínicas que mais cresceu. Eu lembro ele de Celta. Ele ia na SBAN, né? Eu lembrei de Celta. Felipe é um grande amigo, ele e a Amanda. Aí aquilo, a Andressa pensava, tem tanto veterinário reclamando, mas tem veterinários que estão crescendo, estão se desenvolvendo. Não é, olha o que ele tá fazendo ali, não. Como que ele tá fazendo? Se ele pode, eu também posso. Essa frase é muito boa. Cara, isso eu falo direto. Consegue. Com certeza, acho que isso é fora de série. Eu tava ouvindo um podcast ontem do Clóvis de Barros Filho. E aí ele conta que ele já era um professor muito famoso, tal, professor da USP, mas ele falava famoso dentro do meu mundo ali, dentro da minha universidade. E o que deu visibilidade para ele foi a internet e foi o vídeo do Bril lá, que não sei se vocês já viram e tal, né? Que ele fala, se o cara leu Kant, escreveu uma folha lá, cara, se ele escreveu, ele tem o mesmo cérebro que eu tenho, tal. Eu também tenho um cérebro, né? O mesmo não, mas eu também tenho um cérebro. E eu não consigo entender aquilo. Ele falou, cara, é impossível. E se ele escreveu e outra pessoa entende, eu tenho capacidade de entender. E aí é justamente isso, poxa, se outra pessoa faz, cara, eu posso fazer também. Isso aí foi pra coisar a van, o motorhome, né, que a gente vai e volta, né? Quando eu lembro, em 2017,
desde quando eu comecei a domicílio, eu tinha vontade de querer ter um consultório móvel. É que até hoje a legislação não tem várias entraves aí, mas eu queria, porque eu via os exemplos americanos. Tinha um indiano que eu adorava ver ele. Ele tinha uma clínica dentro da... Não, nos Estados Unidos era caminhão, assim, com não é bem tudo. comum, né? Tem menos entraves Burocrático. burocráticos. E aí, eu lembro que eu visualizava muito. Tipo assim, eu sonhava com isso, eu olhava Isso é as massa, pessoas. isso é Isso 2016. A gente pesquisava a gente pesquisava no Brasil e não encontrava. Então, como é que escreve van, consultório móvel indiano? A gente já pesquisava em espanhol em todo canto, Massa, porque a né? gente queria visualizar. É isso, tipo, botar o meu flow, meu pensamento. Visualização de futuro. Visualização total. Visualização. E aquilo, se ele pode, eu posso. Mas quando eu falava isso, se eu for de uma forma muito real, o quanto que a gente tinha? Se eu espremesse tudo, era 5 mil reais. Naquela época, era Espremesse 5 mil tudo que a guardados. gente tinha, era 5 mil reais. E assim, não é. As pessoas acham que você só pode sonhar quando você já tem alguma coisa pra sonhar. O quê? O motorhome, a gente falou, a gente vai viajar ao Brasil daqui a 3 anos, beleza? Vamos viajar. Como? Não sei. Não sei, Não. mas vamos. Cara, eu sou muito assim, já. Eu tenho que encontrar essa aula do Ronaldo. Não tem a primeira aula. A gente tem que É a encontrar. primeira aula que Quando deu o nessa turma. Ronaldo, a gente não tava com dinheiro ainda. A gente não tava com nada ainda. Que a gente Mas falou ele falou, pros a gente vai alunos. viajar, hein? Outubro, tô na cidade. Não tinha nada. Mas era tão real que isso ia acontecer. Porque eu via várias pessoas. Gente, eu via pessoas que ganhavam um dinheirinho tão pequenininho que já tava viajando, tava lá na Argentina. Por que ele é diferente de mim? No caso do consultório móvel, que isso é antes, tá, gente? O motorhome é uma coisa, consultório móvel é outra. O consultório foi em 2017 e o motorhome foi no ano passado, 2022, tá? Então, no consultório, a primícia, cara, eu não encontrava no Brasil, né? Aí eu vim lá em Curitiba, que era associada a um hospital. Eu, meu Deus. Que tinha que ter essa associação. Aí você acha o quê? Que a galera vai falar? Porque tem essa, né? As pessoas da veterinária não apoiam. Ou tu ficar procurando apoio, filho, esquece, tá? No sentido assim, faz. Não fica achando que você só pode ser alguém te apoiar, não. E aí eu mandei mensagem, tinha ele, eu soube que tinha mais 3, só tinha 3 no Brasil, nosso foi o quarto. E aí eu mandei mensagem, Ninguém respondeu. eu vou fazer esse negócio. E aí foi que a gente colocou isso muito claro. Se ele pode, eu posso. Então a gente foi indo, criando recurso, pegamos o dinheiro que a gente pediu emprestado, Emprestamos. 25 mil reais pra dar de entrada. Cara, mas esse foi se eu posso, ou se ele pode, eu posso também. E sempre isso, aí junta tudo, quebra-cabeça, que a gente falou da água na bunda, porque, cara, era R$2.500 só o valor do carro por mês. Da prestação, fora o empréstimo que a gente fez, fora a manutenção dele que era mais cara. Trabalhávamos até 10 horas da noite, tranquilo, mas tava lá dentro, né? Tava bem. Ele era a coisa mais fofinha. E aí, em um ano a gente pagou o carro todinho. Pagou o carro e pagou as pessoas que ajudaram a Que gente. confiaram na gente. Mas Nossa, é tá. isso, cara. Eu tenho uma responsabilidade com isso. Mas é encaixe. Se alguém pode, eu também posso. E fazer antes de ter um preparo total para acontecer. E até se for observar veterinários que têm certa relevância dentro da veterinária, não só de parte técnica, mas de parte empresarial, como você também, de outras áreas, muitos deles têm essa mentalidade. Sim. Né, de evoluir, de, se a pessoa faz, eu posso. Se o americano faz, eu posso desenvolver isso aqui. Então, essa meio que é uma visão positiva de futuro que pessoas que botar aqui sucesso de forma bem relativa, lógico que o sucesso para cada um vai ser uma conotação diferente, mas é um pensamento que eles têm em comum, é um comportamento, é um hábito que eles têm em comum. E aquilo que tu falou também, tu comentou ainda agora, você pode estar achando que isso de se conhecer a você mesmo é o clichê de agora. Aqui, vários livros de comportamento, vários livros de desenvolvimento pessoal. Essa galera não começou a estudar isso de 2 anos pra cá. São Flow, como muitos, ele comentou, né? 25 anos ali, tu for E pegar... esse livro foi lançado em 1990, a primeira edição, Pois velho. então, tipo, Já tem 30 anos. mais E ele estudou 25 anos, tipo... O livro tem. Esse livro ele foi lançado em 1990, Então, aqui, ó, primeira agora edição. a internet está dando a visualização para pessoas que abordam sobre isso poderem alcançar outras pessoas, mas não é que isso começou agora. É porque antes é restrito a pouquíssimas pessoas e agora é restrito a mais pessoas e mais pessoas têm acesso a conseguir se desenvolver. E quando eu falei sobre olhar o comportamento de pessoas que fazem, né? Que eu fiz isso lá no tempo da faculdade, indo para a área profissional, Napoleão Hill fez isso. E aí eu vim entender, eu fiz o curso, né? O Mastermind, eu entendi lá dentro, cara,
Cara, as pessoas, isso é um comportamento. É um padrão que se Ele estudou, replica. não lembro quantos, eu acho que foi, não sei se foi, chegou a centenas, de pessoas. Ele mais entrevistou mais de 20 mil pessoas. Nossa, E dentre as 20 mil, as 400 maiores mentes daquela Da sua época. considerada aquela... Graham Bell, grandes presidentes dos Estados Unidos, Henry Ford e tal. Quem eram os grandes, né? Você, E ele- veterinário, alecrim dourado? É isso. Gente, você pegar um livro do Napoleão, caraca, ele não tá... eu acho que um comportamento de um cara de sucesso é... Não. Mas sabe qual que é o problema aí? O problema aí é que nós, seres humanos, a gente é acostumado, o nosso cérebro ele é programado a olhar sempre o pior. E a gente sempre se baliza no pior. Então, poxa, por que não eu não me espelhar em quem está fazendo certo? Em quem está crescendo, em quem está ruim. Então, a gente tem uma tendência de olhar o lado negativo. Poxa, então eu vou me balizar nos grandes, no grande número de veterinários que aí ganham a média salarial. E eu sei que é um assunto importante, por exemplo... né? Mas é um assunto que eu sempre falo, é importante, mas às vezes cria uma imagem dentro da medicina veterinária ruim e só fortalece um pouco mais. A gente fala muito e que precisa ser falado, mas a gente sempre está trazendo uma retórica para dentro da medicina veterinária. A medicina veterinária é a profissão que mais se suicida e tal. Então a gente já tem uma fama de não ser valorizado, não ser isso, não ser aquilo, e ainda tem mais uma conversa dessa, o veterinário é o que mais se suicida. Não que isso não deva ser tratado, mas a gente começa sempre a balizar pelas coisas ruins. Sim. Não tem, poxa, e os que estão muito bem? E a galera que tá, poxa, que começou como vocês com uma moto e tá ali, e a galera que começou com uma portinha de uma clínica e hoje é dono de uma rede de hospital? Tem vários. Não. Tem vários. Poxa, tem galera que eu trabalho que começou dando banho e hoje tem uma rede de hospital, entendeu? Por que não essa galera? A gente sempre é acostumado a balizar pelo ruim, sabe? De forma geral, até mesmo, por exemplo, agora é uma coisa que eu já sei lidar, mas conforme tu vai se expor na internet, tu vai desenvolvendo o teu trabalho, vai ter pessoas que vão falar. Sim. E antigamente, já teve pessoas que falaram uma coisa assim, teve um hate e eu ficava transtornado. Falei, não. Mas quando você tá com hate é porque você tá ficando famoso, É, já tá ficando fora esse cara não sabe o que ele tá falando. Aí ontem a gente teve uma postagem nossa muito legal, aí teve um hate lá. Aí, tá. Eu falei, mas teve um hate, eu peguei e respondi lá. Acabou. Tudo bem. E o que aconteceu? Eu acho que ali não foi nem só um hate, eu acho que foi uma falta de conhecimento da área. De conhecimento da área, né? Da área. Aí o que aconteceu? Teve uns outros 15 veterinários, né, que conhecem a gente, que foram lá e meio que defendendo e vê. Ela botou um lado negativo e botou, não, mas a veterinária não é só assim, tem isso, aquilo, outro. Então é aquilo, a gente sabendo lidar que... E eu falo isso por mim, que antes eu ficava transtornado quando alguém falava alguma coisa. Agora não, é normal, por quê? Tem muito mais pessoas todo dia falando coisas boas pra gente do que o atendimento domiciliar trouxe pra vida dela. Do que a gente conseguiu auxiliar ela no seu desenvolvimento. Mas isso também tem um outro lado, Fabrício. Tem o lado do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da experiência, onde hoje você tem clareza da tua identidade. Total. E isso... Não né, tinha antes, total. Antes, não porque você era menos ou... Não, é porque, cara, é um processo natural. A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo e por aí vai. Uma coisa que me deu uma pedrada na cabeça, eu tinha muita dúvida de muita coisa, eu falava, cara, tal. Quando eu entendi que na psicologia nós somos adolescentes praticamente, a nossa psique ali, ela se forma até os 24 anos de idade. Cara, até ali, segundo a psicologia, você é considerado um adolescente, cara. E é por isso que a gente... 24 anos. E é por isso que você tem muita dúvida, você não sabe tal. Quando você... Hoje parece que algumas coisas que pra mim eram tão absurdas lá atrás, hoje é tão normal. Por isso que eu te falei da experiência. Porque isso vem com a experiência, cara. Isso é o tempo. Hoje você tem certeza da tua identidade. Lógico, isso por conta dos resultados, por conta das pessoas que vêm falando do teu trabalho e tal, e isso reforça muito mais a sua identidade. Então não é só um comentário que vai, É muito que a gente comenta aqui para os meus alunos, o que vai tirar teu medo vai ser teus resultados. Porque logo quando a gente começou a fazer curso, eu me questionava muito, será que a minha metodologia que a gente desenvolveu vai dar resultado?
deu tanto resultado que eu não tenho medo nenhum. Pode comprar de olho fechado, que se tu aplicar o que a gente ensina, vai ter resultado. É resultado, velho. Não adianta, não pode ser, você pode ser PhD, não sei na onde e tal. Cara, qual que é o resultado? Acabou. É isso. Acabou, entendeu? O nego vai vir falar alguma coisa, resultado. Hoje eu penso muito mais em... Total. Cara, é resultado. Cara, as coisas estão encaixando assim, né? A gente tá falando sobre isso, sobre a parte da veterinária, mas não é sobre o veterinário. O ser humano, um dos maiores medos do ser humano, de forma geral, é o medo da rejeição. Quando eu falo rejeição, não é rejeição tipo homem e mulher, é rejeição de qualquer coisa, Sim. é do não. Então, assim, quando o Fabrício fala sobre a questão da positividade, a questão da minha criação, que as coisas não foram tão simples assim, as coisas foram de mão beijadas, o não fazia parte da minha vida. Você não... Meu pai tinha condição, mas não é assim que a banda toca, não, filha. As coisas elas precisam ser construídas. Então, acabou que isso eu trouxe pra minha vida, e a gente vive cada vez mais numa sociedade que o medo da rejeição é absurda. Aí você, meu Deus do céu, mas se o cliente disser não, cacete. A gente, assim, hoje a gente já fechou, temos, eu acho que em torno de 4 empresas multinacionais grandíssimas que a gente está fazendo parte aí do know-how do domicílio deles. E aí, eu vi ali, né, que estava o CEO de uma empresa, pode falar o nome? É a Betsmart. Tanto faz. Essa parte corta? Não falando, Não pode? não falando mal, tá tudo ótimo. Ai, só volta. Não, pode- fala. Enquanto a gente não tem parceria, né? Gustavo? Patrocina a gente. A gente conheceu o seu... Não, peraí, só pra... Não, peraí, só pra eu só começar o que eu tava falando. A gente conheceu o seu... Tá. E aí, essa questão da rejeição, ela é muito forte. E eu não tenho isso, sabe? Tipo, o máximo que alguém vai falar é não. No caso, a gente se encontrou, né? Tinha um CEO de uma empresa, e eu falei, cara, amor, eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Lógico que não é chegar, oi, tudo bem? Não, tem toda uma questão, né? Você diminui a probabilidade do não, né? Aí eu não vou entrar nesse quesito. Mas, se ele falasse, não, bom dia, Tudo bem. então, a questão da rejeição é forte. Ai, meu Deus, meu medo no domicílio ou qualquer coisa é as Isso. pessoas dizerem não. É o medo da rejeição. Mas é o medo de aí se expor isso- na internet com medo do que os outros vão dizer. Isso é um assunto que a gente entra, que é muito mais profundo, que é o que a gente está falando aqui, é porque às vezes a gente vê a ponta do iceberg. A rejeição é a ponta do iceberg. Mas tem muito mais coisas lá embaixo, que aí entra do que o Fabrício falou. Ego, o livro, o ego seu inimigo. Isso daí é totalmente, né, relacionado ao ego. Então, quando você vai aprofundando ali, você vê que às vezes um sintoma, um sinal, o medo da rejeição tá muito mais relacionado, tá lá embaixo, entendeu? Exatamente. A gente foi um dos primeiros cursos de venda que a gente realizou, uns 6 anos atrás. Inclusive é Fabrício Medeiros o nome dele. O vendedor faca da caveira. Ele falou pra gente, pessoal, o não é igual bom dia. Ofereça o teu serviço com ticket maior, ofereça novos serviços para as pessoas. Ele falou aquilo, aí a gente foi liberado para o almoço, lógico, teve toda a metodologia, né? Aí uma cliente pegou e mandou mensagem. A princípio, era para aquele ticket ali ter sido 160. Eu falei, não, eu vou oferecer outros serviços para ela. Em resumo, deu R$490. E ela falou sim. Aí eu cheguei, caraca, o medo de ela falar Cara, não, mas isso é sempre muito que eu doido, tinha né? medo de oferecer, entendeu? E aí quando falou, você vê que é não bom é dia. tão difícil assim, e que Exatamente. alguém vai aceitar, quebra um paradigma, né? Você fala assim, a partir do momento que, enquanto você estiver não acreditando, não vai acontecer. Total. Mas a partir do momento que você acredita e vem a primeira coisa, a primeira venda, os primeiros 500, os primeiros 1.000, 10.000, 30.000, você fala, opa, entendeu? É possível. Muito louco isso, entender isso que quando... A gente até fala muito, quando a pessoa fala, quando, por exemplo, a pessoa entra em contato com o veterinário domiciliar e pede qual é o valor da consulta. Aí tem toda a estratégia lá que a gente ensina o veterinário a fazer. Mas é o seguinte, vai ter pessoas que vão falar não. Eu vou ser mais incisivo. Vai ter mais pessoas que vão falar não do Muito que mais. sim. Porém, quando ela fala não, ela não tá falando não, Gustavo, eu não quero você, eu não gosto de você. Não, ela só falou não pra consulta e pronto, não é algo pessoal, relaxa, pessoal. Ela não Isso eu disse tenho não. trabalho. Isso eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu tinha esse ego. Tanto é que eu li Aham. o livro Ego, Seu Inimigo, justamente por causa disso. Então, às vezes eram umas coisas que eu trabalhei como promotor, então eu ia visitar os veterinários, eu ia visitar os lojistas e tal. Então, assim, pô, às vezes você levava um chá de cadeira, às vezes o cara não te atendia, nossa, eu saía mal pra caramba, Aham. velho. Putz, tal, não sei o quê. É o ego. E aí foi
pô, depois... E, nossa, isso foi lá no começo da minha carreira. Eu demorei quase 10 anos aí e eu li o livro Ego, Seu Inimigo ano passado. Porque foi um momento assim, eu falei, cara, eu acho que é o ego, eu preciso ler esse livro. Aí eu, fui lá. Mas é o autoconhecimento, é tudo que a gente falou. Cara... Não, vai, fala aí. Não, só que eu adoro. Ele começou no assunto que eu adoro. Você até quer falar, gente, só A Brenda, assim, ela demorou aí pra demorou, fazer. não tinha acontecido ainda. Mas descuidado, porque às vezes a gente acha assim, as pessoas estão dizendo não pra mim. Quem é você, gente? Ela tá dizendo não, às vezes, pela sua forma de atender, a sua forma de didática ali. Então, cara, se a gente começa a olhar, peraí. Porque existiu o não. Porque o não pode estar relacionado a mim. Mas não a mim no sentido Andressa. Mas a performance em relação a vender aquele produto. Porque senão a gente vai lá, tá vendo? Ninguém quer. Mas será que é porque você não tem técnica suficiente para vender? Gente, é muita coisa aqui relacionada. Mas cuidado, porque às vezes o medo da rejeição, do não, que está relacionado ao seu ego, pode estar te paralisando. Sim. Tá te auto-sabotando. Normalmente, para ter uma ideia, no Casal Veste, no Vem Investe, até passou do Vem Investe. No Vem Investe, a nossa taxa de conversão é de 30%. Ou seja, de cada 10 pessoas que entram em contato, 3 vão fechar. No Casal Veste, é a média de 12%. E no Casal Veste, a gente está falando de 3 mil pessoas que estão ali visualizando o evento, a gente está oferecendo o produto para ela, e dessas 3 mil pessoas, a gente vai ficar ali com algo em torno de 4, 5, 6%. Então, eu escutei mais de 2.000 nãos, 2.900 nãos, para escutar 100 sims. Mas eu tô atrás do sim. O não eu já sei que eu vou ter. Sim. Mas se talvez a gente não tivesse aprendido isso lá atrás, a trabalhar essa questão do o não faz parte do game, a gente não estaria disposto a receber tantos não. Isso é bom para a nova geração, viu? Mas, nossa, gente, mas claro, fechou. A gente não estaria aqui hoje e nem imagina onde a gente vai estar se a gente ficasse aí preso ao primeiro não. É tanto não, gente. Tá tudo certo. Bom dia. E aí, amor? Continua a vida. Continua, ó. Vai continuando a vida. Boa. Ó, eu acho que já tem, sei lá, quase 2 horas já de podcast, sério? viu, velho? Não, 1h30. 1h30, velho. 1h30. Papo, muito papo. E a gente ia ficar falando já mais 2 horas aqui, porque tem muita coisa na minha cabeça aqui que foi falando e foi mais... Vou fazer a última pergunta e vou pegar vocês aí de calça curta, viu? Porque essa é profunda. Se preparem. Pra gente encerrar, tá? Se hoje vocês tivessem a oportunidade de mandar uma mensagem pro mundo inteiro, cara, uma mensagem que iria impactar bilhões de pessoas, sei lá, nem sei se tem bilhões de pessoas no mundo aí. Acho que tem. Não, tem não. Tá, então é isso aí. Pudesse impactar muita gente. Qual seria essa mensagem? Eu acho que inclusive, é que eu comentei agora há pouco. Esteja em movimento. O movimento vai trazer o seu desenvolvimento. Eu sei que parece uma frase muito bonitinha, muito construída, mas é porque é a realidade que aconteceu com a gente, a realidade que a gente viu acontecer com centenas de pessoas e centenas de alunos nossos. Então, você está em movimento, vai trazer o seu desenvolvimento. E você está em movimento, você estar em movimento mesmo sem saber andar direito, mesmo sem saber caminhar direito, se movimentar direito, mas está em movimento, que isso vai se desenvolver. Eu acho que para mim seria essa frase. Boa. Vai resumir o que eu falei, acreditem mais nas pessoas. A gente está vivendo um mundo onde as pessoas sempre desconfiam dos outros, e eu acredito que acreditar mais no outro te faz melhor. A gente sempre está num mundo onde temos tudo a gente acha que é segundo intenções e tudo mais. Então, acreditar faz com que a gente volte, sabe? Nossa, pergunta boa essa, né? Pergunta boa essa. Falei que essa ia ser profunda. Bom, galera, esse foi nosso episódio do 11cast aí. Se não pedir lá no começo, vou pedir agora. Você que ficou até o final, parabéns, que foi um papo muito da hora, muito bacana, muito da hora. Então, se inscreva aí no canal, compartilha. Se estiver escutando no Spotify, sei lá onde estiver escutando, ou no YouTube aí, se inscreva no canal, compartilha. Segue lá, qual é a rede de vocês aí, ó. Segue Casal Vete lá, viu? Casal Vete no Instagram. Você também pode conhecer o nosso canal do YouTube. É só colocar lá Casal Vete. Onde você colocar nosso Casal Vete, a gente vai brotar. Não, boa. Gente, não é só por trabalhar no domicílio, não. Lá tem muito assunto legal. Tá? Sim, sim. Galera, é isso que eu falo. Comecem a se alimentar de coisas boas. Comecem a acompanhar pessoas
que estão fazendo bem e tal. E esses dois aqui são pessoas que a gente recomenda de olhos fechados aí, beleza? Beijo no coração de vocês e até o próximo episódio, galera. Valeu, obrigado pela presença. Fui, pessoal! Foi bem legal. Ficou massa, velho. Foi massa pra caramba. Foi o caramba. mais legal. Não, cara,